O milionário fica chocado ao encontrar sua ex com trigêmeos idênticos e uma verdade oculta. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado e lançando uma luz suave sobre o parque. Henrique, um empresário que conquistou o mundo, caminhava distraído, pensando em reuniões e números. Mas tudo mudou em um instante. Do outro lado do caminho, uma risada doce interrompeu seus pensamentos. Era Amanda, sua ex-namorada, mais bonita do que nunca. Cercada por 3 meninos gêmeos iguais. Os olhinhos brilhantes e os cabelos cacheados dos garotos o deixaram paralisado. O tempo pareceu congelar. Ali estava ele, no mesmo parque onde costumavam passear, agora com um nó na garganta e o coração acelerado. O que eram aqueles meninos? Assustadoramente parecidos com ele. Henrique avançou alguns passos, sem acreditar no que via. Amanda, a mulher que amou intensamente e perdeu em uma separação tumultuada que ainda doía, agora era mãe. Como isso tinha acontecido sem que ele soubesse? Uma mistura de nostalgia e confusão tomou conta do seu peito, enquanto ele tentava processar tudo ao mesmo tempo. A euforia do reencontro foi bruscamente interrompida. Um homem alto e imponente, com uma expressão severa, aproximou-se de Amanda, envolvendo-a em um abraço possessivo. "Rodrigo", sussurrou Henrique, lembrando-se de conversas passadas. Um frio na espinha. O poder que aquele homem exalava tornava tudo mais tenso. Era evidente que ele estava determinado a manter Henrique afastado. O olhar de Rodrigo penetrava, como se quisesse marcar território. Um aviso claro de que aqueles meninos não eram apenas a nova herança de Amanda. No fundo, Henrique se questionava o que fazer. Por que nunca soube da existência dos filhos? E mais importante, o que o aguardava em uma audiência judicial iminente que decidira o futuro de suas vidas? Era como se uma tempestade estivesse prestes a se formar, e ele se via no olho do furacão, impotente. Amanda olhou para Henrique, um misto de surpresa e receio. Ele sentia a dor no olhar dela, um reflexo de todas as promessas quebradas. "Henrique, começou ela. Mas as palavras foram engolidas pelos risos felizes das crianças. Uma cena cheia de vida que lhe parecia ao mesmo tempo um sonho e um pesadelo. E então, o inesperado aconteceu. Enquanto pensava na tragédia que poderia ser perder esses meninos que nunca conheceu, seu telefone tocou. A vibração abrupta trouxe uma revelação. Quando atendeu, a voz do outro lado era familiar, e com um tom alarmante, falava de Rodrigo. A informação surpreendente fez Henrique sentir que a base de sua vida estava ruindo. A batalha pela custódia das crianças não seria apenas sobre quem era o pai, mas uma luta pela verdade que poderia mudar tudo o que acreditava saber sobre seu passado. Até onde Henrique estaria disposto a ir para proteger essa família que nunca soube que tinha? Seu peito apertou com essa pergunta. O parque agora parecia um labirinto de emoções incompreensíveis. Entre o amor, o desespero e a certeza de que um novo caminho se formava, seu coração pulsava descontrolado. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O celular de Henrique vibrava incessantemente e ele hesitou antes de atender. A voz do outro lado era grave, cheia de urgência. "Henrique, você precisa saber. É sobre o Rodrigo. Não é o que você pensa." As palavras claras e diretas cortaram o ar como uma faca afiada.
Ele sentiu um frio na barriga. O que mais poderia ser escondido? A expressão no rosto de Amanda mudou. O sorriso dos meninos desbotou, substituído por uma tensão palpável. O que estava acontecendo? Henrique não queria desviar o olhar de Amanda, mas a curiosidade foi mais forte. "O que você está dizendo?" perguntou ele, a voz firme, mesmo que o coração estivesse acelerado. A voz do seu amigo continuou, agora com um tom mais grave. "A verdade sobre o Rodrigo, ele não é apenas o namorado dela. Tem muito mais aí, Henrique. Você precisa vir até aqui. É muito importante." O olhar de Amanda se tornou ansioso. Ela parecia saber mais do que dizia. O que estava escondendo? Henrique se sentiu como uma marionete sendo puxada em direções opostas. O desejo de entender e a necessidade de proteger a família, que nunca soube que tinha. Então, um grito cortou a calma do parque. Todos estavam em choque, enquanto uma mulher apareceu correndo, os cabelos desgrenhados e a expressão desesperada. Ela parou na frente de Henrique, olhando diretamente em seus olhos. "Henrique, o que você fez? Você não pode deixar que eles fiquem com ele." As palavras dela eram um eco de uma tempestade que explodia à sua volta. Os gêmeos olharam para a mulher, suas pequenas faces de repente tomadas pela confusão. Rodrigo se aproximou furtivamente, sua postura defensiva agora misturada com incredulidade. "Quem é você?" Sua voz era um rugido, e todos os olhares se fixaram nela. "Eu sou a mãe deles." A revelação deslizou pelo ar como um alerta de explosão iminente. Henrique ficou paralisado, sem saber como reagir. Mãe deles? O que isso significava? Por que ela nunca havia aparecido antes? Amanda, pálida, olhou para Henrique com uma expressão de pânico. "Eles são meus filhos, minha vida!" ela gritou, tentando se impor. Mas a mulher não recuou. "Eles são nossos filhos, Amanda. Você não pode simplesmente ignorar o que aconteceu no passado." As crianças começaram a chorar, e o som da desordem ao redor parecia distante. Henrique sentiu como se estivesse sendo puxado em direções opostas, enquanto seu mundo desmoronava. Ele não sabia mais em quem confiar. Amanda, a mulher que ainda amava, ou essa estranha, que afirmava ser a mãe dos gêmeos. O clima tenso deixava claro que segredos estavam prestes a se desfazer ainda mais. Do que mais esta mulher era capaz? E que papel Rodrigo desempenhava nessa confusão? A vida que Henrique estava começando a imaginar parecia ruir diante de seus olhos. Ele olhou para os meninos, que choravam e se apertavam uns aos outros, e então para Amanda, que parecia perdida. O que iria acontecer agora? O que mais estava escondido nessa teia de mentiras e revelações? Para cada resposta, mais perguntas surgiam, e Henrique sentiu a pressão aumentando. Entre a agitação e o medo crescente, a vida nunca mais seria a mesma. No fundo, ele sabia que estava prestes a entrar em um labirinto de emoções e verdades que poderiam mudar tudo. Ao olhar para a mulher que afirmou ser a mãe dos seus filhos, uma única pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era ele nessa história? A mulher, ainda ofegante, olhava fixamente para Henrique, e a tensão crescia como uma tempestade. "Você não pode deixá-los com ele", repetiu, sua voz agora uma súplica desenfreada. Os meninos, que até aquele momento brincavam despreocupados, começaram a chorar, sentindo a mudança pesada no ar. Amanda, com o pânico desenhado no rosto, buscou reforço na presença de Rodrigo, que se aproximou agitado. "Quem é você?" Rodrigo rosnou, sua autoridade abalada. Todos no parque olhavam, a cena se tornando um espetáculo constrangedor, como se o tempo tivesse parado. Henrique sentia as atenções voltadas para ele, um peso insuportável na sua garganta. "Eu sou a mãe deles, e não vou permitir que você tire meus filhos de mim, Amanda." A mulher gritou, a dor transparecendo em suas palavras. O caos tomou conta, e Henrique, ao escutar essa afirmação, ficou paralisado. "Mãe? Como assim?" Ele não sabia que existia outra mulher na história de Amanda.
Você nunca foi mãe deles, gritou Amanda, sua voz ecoando com uma força que Henrique não sabia que ela possuía. O instante pareceu se estender, como se todos os presentes estivessem esperando pela próxima explosão de palavras. Mas eu sou, respondeu a mulher, com lágrimas nos olhos, enquanto os três gêmeos olhavam confusos, sem entender. Ao seu redor, as vozes de murmúrios aumentavam. O público se aglomerava como se quisesse saber o que viria a seguir. A ira e a empatia se misturavam nas reações dos estranhos. Henrique sentiu um baque profundo, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Ele agora estava no meio de um furacão emocional, as peças do quebra-cabeça se movendo rapidamente. Então, um terceiro homem surgiu na sombra, um amigo de longa data, Rafael, que gritou: Henrique! Ele interpelou, a adrenalina subindo. O parque tornou-se um cenário surreal. Ele é seu irmão, Henrique. A revelação saiu de Rafael como um tiro. Os olhos de Henrique se arregalaram, e o mundo pareceu escurecer por um segundo. O quê? Seu irmão? E ele não fazia a menor ideia? Sua mente rodou com informação, cada pensamento se chocando com o outro. Mentira! Gritou Henrique, a raiva e a incredulidade se misturando. Isso não pode ser verdade. Eu não tenho irmão. Rafael se aproximou. A intensidade em seu olhar não deixava espaço para dúvidas. Você precisa ouvir, Henrique. Rodrigo e você têm o mesmo pai. Ele tem uma história que precisa ser contada, e isso envolve Amanda, envolvendo a maternidade dos gêmeos. O silêncio caiu como uma bomba sobre todos. Henrique, em meio a gêmeos chorando, Amanda desesperada e Rodrigo abalado, sentiu a realidade se desmoronar. A possibilidade de tantos segredos e mentiras enquanto ele caminhava por sua vida o deixou tonto. Os gêmeos, que eram sua única esperança, agora se tornavam um símbolo de uma traição que ele não sabia que existia. O que mais estava escondido? Amanda, com lágrimas nos olhos, fitou Henrique, implorando para que ele a visse. Mas ele já não sabia mais em quem confiar. O mundo ao seu redor começou a girar. Henrique era como uma marionete cujas cordas haviam sido cortadas, e ele estava caindo no vácuo. Com um lado da mente pedindo para que tudo isso acabasse, o outro não queria deixar de lado a nova possibilidade que surgia. E antes que pudesse articular mais pensamentos, uma ambulância cortou o ar, sirenes ligadas, e fez todos olharem na direção do som. O que estava acontecendo? O que mais poderia acontecer naquele dia fatídico? Os meninos choravam. As vozes de Rodrigo e Amanda se misturavam em acusações. E Henrique, feito de sentimentos e desespero, ficou enredado em um dilema. Quem era ele, afinal? O silêncio após a revelação de Rafael era ensurdecedor. As palavras, ele é seu irmão, Henrique, oavam na mente de todos, como um pedaço de vidro quebrado, cortante e afiado. Henrique sentiu o coração acelerar. O ar ao seu redor parecia ter se tornado denso. Ele olhou para Rodrigo, o homem que antes era apenas um desconhecido, agora transformado em um intruso em sua própria vida. Seu irmão, isso não fazia sentido. A verdade, Henrique, a verdade está escondida. Rafael insistiu, sua voz urgente quebrando o silêncio. Mas Henrique estava paralisado, seu olhar fixo em Rodrigo, que agora parecia um estranho e ao mesmo tempo alguém que deveria conhecer. Aquele cenário em que os meninos choravam, Amanda implorava e a mulher clamava por ajuda, girava como um carrossel insano. As pessoas ao redor sussurravam, algumas chocadas, outras curiosas. O caos se intensificava em um mar de confusão. Eu não posso acreditar nisso. Henrique finalmente gritou, a voz grave atravessando o tumulto, mas sua certeza estava despedaçada. Ele não sabia mais em quem confiar. Rodrigo, é verdade? Você é meu irmão? Rodrigo desviou o olhar. Seu semblante estava tenso. Uma tempestade se formando em seu rosto.
Eu não sabia, Henrique. Eu só descobri sobre você recentemente. A voz dele soou mais vulnerável do que Henrique esperava. Algo deu um nó no estômago dele, mas a ira rapidamente substituiu a compaixão que estava começando a brotar. Recentemente? Você foi capaz de se aproximar de Amanda e dos meninos sem me contar? O que mais você esconde? Henrique disparou, seus músculos tensos. As acusações pairavam no ar como fumaça de uma briga que estava longe de ser resolvida. Enquanto isso, a mulher que afirmava ser a mãe dos gênios desviou seu olhar para Amanda. Você não pode proteger isso que está escondendo, Amanda. Vociferou, a voz cortante. A verdade vai vir à tona. O que houve entre nós está muito além do que você acha que controla. Henrique piscou em confusão. O que ela sabia que ele não sabia? A atmosfera do parque estava carregada de tensão. Crianças chorando, murmúrios de espectadores, gritos desenfreados. Então, um novo estrondo cortou o ar. Uma ambulância surgiu, as luzes piscando freneticamente, seu som traçando o horror da cena. A pressão aumentou. Henrique começou a andar em direção à ambulância, quase no automático. O que mais está acontecendo aqui? Uma onda de adrenalina correu por seu corpo, quando uma figura familiar apareceu na porta da ambulância, mais uma vez virando seu mundo de cabeça para baixo. Era seu pai. Pai? Henrique balbuciou, sua cabeça girando. A aparência dele, cansada e preocupada, trouxe uma nova camada de confusão. O que você está fazendo aqui? Essa pergunta saiu de sua boca, mas ele já não sabia o que perguntar em primeiro lugar. Seu pai avançou, as mãos tremendo. Henrique, você precisa ouvir. Isso é mais complicado do que parece. Quando eu disse que não tinha filhos além de você, estava errado. Um silêncio mortal pairou, transformando cada respiração em um teste de paciência. O choque de Henrique se transformou em um turbilhão de emoções. Você está me dizendo que há mais filhos? Mais segredos que você escondeu de mim? A dor emotiva crescia, como um labirinto sem saída. Ele olhou ao redor. Rodrigo, sua mãe, a mulher, as crianças, tudo girava. Ele se sentia como um barco à deriva em meio a um mar tempestuoso, e a consciência de que todo o seu passado poderia ser uma ilusão apenas reforçou o desespero que o consumia. Então, antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, uma voz feminina fina cortou o ar novamente. Você não é o único com segredos, Henrique. A mulher, a quem todos estavam ignorando, começou a se aproximar, seu olhar feroz e decidido. Eu estou aqui desde o início, e sou mais do que apenas a mãe deles. Seu pai tem um passado que ele fez questão de esconder, um que envolve cada um de nós. O choque se tornou uma onda, arrastando tudo ao redor. O coração de Henrique estava em um conflito frenético. Que segredos estavam prestes a ser revelados? Como todo esse emaranhado de vidas se conectava? Ninguém podia prever a tempestade que estava prestes a acontecer. E assim, no meio de um parque que deveria ser um lugar de alegria, o futuro de Henrique, Amanda, Rodrigo e os meninos virou um grande mistério, uma trama profunda de segredos clamando por respostas. O que mais estava por vir e quem realmente eram aqueles que ele dizia amar? O silêncio após a revelação de Rafael parecia um abismo sem fim. As palavras, ele é seu irmão, Henrique, reverberavam dentro da mente de todos, criando um clima de tensão insuportável. Henrique olhou para Rodrigo, tentando entender o que isso significava. Um irmão? Como poderia ter vivido sua vida inteira sem saber que tinha um irmão? E que história estava por trás disso tudo? Nesse momento, a mulher que clamava ser a mãe dos gênios sorriu com um misto de tristeza e alívio. Você ainda não sabe a verdadeira história, Henrique. O que está por trás de tudo isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. As crianças continuavam a chorar, mas ela estava decidida a falar. Eu e você, Henrique, estamos mais conectados do que pensa. Eu sou sua irmã também. Uma onda de choque percorreu a multidão. Henrique sentiu seu estômago revirar. Os murmúrios se espalhavam entre os presentes. O quê? Você está mentindo? Gritou ele quase sem fôlego.
As cores ao seu redor pareciam desbotar. Não estou. Você precisa ouvir a verdade. Ela fez uma pausa, tomando o ar, como se as palavras que seguiam fossem um peso difícil de carregar. O nosso pai, Henrique, ele teve um caso com a mãe de Amanda. Isso resulta em você e Rodrigo, mas também em mim. Sua filha dele também. Nossa mãe nunca quis que soubéssemos sobre isso, mas a verdade está vindo à tona agora. Enquanto essas palavras se espalhavam, Henrique mal conseguia processar tudo. Rodrigo, ao seu lado, estava paralisado, o olhar fixo na mulher. A cena pegou todos de surpresa, mas ainda assim, uma nova certeza se instalou no ar. Segredos foram revelados, mas a história estava apenas na superfície. Rafael estava cada vez mais inquieto. Eu sabia que tudo isso estava errado. A verdade sobre nossa família sempre foi mais complicada do que imaginávamos. Ele apontou para a mulher. Ela sempre soube algo. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas por que agora? Por que não veio antes? Henrique perguntou, a confusão misturada com desespero. Ele nunca havia sentido tanta dor emocional. As lágrimas já escorriam pelo rosto da mulher, enquanto os gêmeos continuavam a chorar, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Porque eu tinha medo, e a verdade é... Um grito agudo interrompeu suas palavras. Uma figura emergiu da multidão. Correu em direção ao parque, com os olhos cheios de fúria. Era um homem, alto e musculoso. Seus passos pesados ecoavam em meio à agitação. Por que você está aqui? O que você fez? Gritou ele, ignorando os espectadores, mirando diretamente na mulher. Todos pararam, o ar se tornando irrespirável. Lucas, não! A mulher gritou, o pânico evidente em sua voz. Eu avisei para não se aproximar daquelas crianças. O homem se aproximou, a fúria evidente. Henrique sentiu a adrenalina disparar. Havia uma ameaça palpável no ar. A mulher recuou, gritando. Eu só queria proteger você, Lucas. Você não entende. Foram segundos que pareceram intermináveis. O homem ficou em pé, os olhos brilhando de raiva, encarando-a intensamente. Henrique sentiu um novo aperto no peito. O que mais estava escondido? Ele olhou para Rodrigo e para os gêmeos. Tudo parecia desmoronar. Então, Lucas atacou, seu corpo se movendo com um impulso incontrolável. Você não pode simplesmente sair assim. Eu sou a única autoriza. A cena se transformou em caos. O empurrão e a mulher caiu no chão. Os meninos gritaram. Amanda tentou proteger os filhos, enquanto Rodrigo e Henrique corriam em direção a Lucas. O parque inteiro parecia agitar-se em um frenesi de confusão e desespero. A revelação da mulher, que parecia trazer luz à verdade, agora se transformava em um pesadelo completo. O que mais Lucas sabia e qual era seu papel nesse drama familiar que se desenrolava. E enquanto Henrique lutava para entender, uma nova verdade estava prestes a emergir no olho do furacão. O que mais poderia acontecer enquanto seu mundo se despedaçava em um mar de revelações e intrigas? A única certeza era que nada nunca mais seria igual. O silêncio após a revelação de Rafael parecia um abismo sem fim. As palavras "ele é seu irmão, Henrique" reverberavam na mente de todos, criando um clima de tensão insuportável. Henrique olhou para Rodrigo, tentando entender o que isso significava. Um irmão? Como poderia ter vivido sua vida inteira sem saber que tinha um irmão? E que história estava por trás disso tudo? A mulher que clamava ser a mãe dos gêmeos sorriu cheia de tristeza. Você ainda não sabe a verdadeira história, Henrique. O que está por trás de tudo isso é muito mais profundo do que você pode imaginar. As crianças continuavam a chorar, mas ela estava decidida a falar. Eu e você, Henrique, estamos mais conectados do que pensa. Eu sou sua irmã também. Uma onda de choque percorreu a multidão. Henrique sentiu seu estômago revirar. Os murmúrios se espalhavam entre os presentes. O quê?
Você está mentindo, gritou ele, quase sem fôlego. As cores ao seu redor pareciam desbotar. Não estou. Você precisa ouvir a verdade. Ela fez uma pausa, tomando ar, como se as palavras que seguiam fossem um peso difícil de carregar. O nosso pai, Henrique, ele teve um caso com a mãe de Amanda, e isso resulta em você e Rodrigo, mas também em mim. Sou a filha dele também. Nossa mãe nunca quis que soubéssemos sobre isso, mas a verdade está vindo à tona agora. Enquanto essas palavras se espalhavam, Henrique mal conseguia processar tudo. Rodrigo, ao seu lado, estava paralisado, o olhar fixo na mulher. A cena pegou todos de surpresa, mas ainda assim, uma nova certeza se instalou no ar. Segredos foram revelados, mas a história estava apenas na superfície. Rafael estava cada vez mais inquieto. Eu sabia que tudo isso estava errado. A verdade sobre nossa família sempre foi mais complicada do que imaginávamos. Ele apontou para a mulher. Ela sempre soube algo. Precisamos entender o que está acontecendo. Mas por que agora? Por que não veio antes? Henrique perguntou, a confusão misturada com desespero. Ele nunca havia sentido tanta dor emocional. As lágrimas já escorriam pelo rosto da mulher, enquanto os gêmeos continuavam a chorar, confusos, sem entender o que estava acontecendo. Porque eu tinha medo, e a verdade é... Um grito agudo interrompeu suas palavras. Uma figura emergiu da multidão, correndo em direção ao parque, com os olhos cheios de fúria. Era um homem, alto e musculoso. Seus passos pesados ecoavam em meio à agitação. Por que você está aqui? O que você fez? Gritou ele, ignorando os espectadores, mirando diretamente na mulher. Todos pararam, o ar se tornando irrespirável. A mulher gritou, o pânico evidente em sua voz. Eu avisei para não se aproximar daquelas crianças. O homem se aproximou, a fúria evidente. Henrique sentiu a adrenalina disparar. Havia uma ameaça palpável no ar. A mulher recuou, gritando. Eu só queria proteger você, Lucas. Você não entende? Foram segundos que pareceram intermináveis. O homem ficou em pé, os olhos brilhando de raiva, encarando-a intensamente. Henrique sentiu um novo aperto no peito. O que mais estava escondido? Ele olhou para Rodrigo e para os gêmeos. Tudo parecia desmoronar. Então, um flash iluminou o momento. O som de um disparo cortou o ar gelado e o mundo em volta deles parou. O homem, Lucas, caiu no chão, sua expressão substituída pela dor. O sangue espalhou-se na grama verde. Um choque coletivo se espalhou entre os presentes. Não! A mulher gritou. Seu grito ecoou como um lamento de crueza. As crianças olharam para o corpo de Lucas, o medo estampado em seus rostos. Henrique mal conseguiu processar o que aconteceu. Um assassinato em plena luz do dia? O caos se instaurou. As pessoas começaram a gritar, algumas se afastando em pânico. Amanda puxou os gêmeos para perto, enquanto Rodrigo olhava para Henrique, os olhos grandes de incredulidade. A mulher que alegava ser sua irmã estava agora em estado de choque, com um misto de desespero e horror. Quem fez isso? Henrique gritou, a voz cortante. Eu não sei, ela respondeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Era para ser um reencontro, não um massacre. O medo tomou conta de Henrique. Tudo o que ele pensava que sabia estava desmoronando. Lucas era um estranho, mas sua morte mudava tudo. O que mais estava escondido por trás desse emaranhado de mentiras e segredos? Quem tinha coragem de cometer um crime tão brutal? Então, em meio ao caos, algo em seu interior se acendeu. Ele precisava descobrir a verdade. Não podia deixar que mais mentiras o separassem. A vida que conhecia havia mudado para sempre. E no fundo de sua alma, uma pergunta queimava.
O que a morte de Lucas revelaria sobre seu passado e aqueles que amava? O silêncio após a revelação de Rafael parecia um abismo sem fim. As palavras, ele é seu irmão, Henrique, reverberavam na mente de todos, criando um clima de tensão insuportável. Henrique buscou alguma forma de entender, enquanto olhava para Rodrigo, agora um estranho, um irmão desconhecido. Não conseguia processar aquilo. E o que mais havia por trás dessa história maluca? A mulher que cravou uma adaga em sua realidade apenas dizia verdades que pareciam impossíveis. Ele sentiu seu estômago revirar, a desconfiança subindo por suas veias. O que ela estava realmente escondendo? Forcadamente, tentou manter os olhos na cena, mas algo puxou sua atenção para longe das discussões. A multidão começou a sussurrar e murmurar, como se algo estivesse prestes a acontecer. O olhar de Lucas, ainda no chão, estava fixo na mulher que dizia ser mãe dos gêmeos. Henrique não entendia a expressão dele. Era uma mistura de dor e fúria. Então, de repente, a mulher virou-se e soltou um grito visceral. Não, não faça isso! O que estava acontecendo? Um novo impulso de medo percorreu a espinha de Henrique. Ele viu Lucas se erguer, não como um homem derrotado, mas como uma força da natureza. A expressão dele estava tomada por um ódio cego. Ele não estava acabado. Um estalo cortou o ar quando Lucas se lançou na direção da mulher. Com um movimento rápido, ele a segurou pelo pulso, trazendo-a para perto. Você não pode fugir do seu passado, e eu vou descobrir a verdade. A menção de verdade estava impregnada de uma ameaça profunda. Henrique sentiu seu coração disparar. A situação já estava fora de controle. O caos tomou conta novamente. Gritos e pedidos de ajuda surgiram, e a segurança do parque começou a se formar ao redor. Mas o que mais lhe preocupava era a raiva nos olhos de Lucas. Ele gritou algo que Henrique não conseguiu captar, e antes que pudesse entender, o homem deu um empurrão, fazendo a mulher cair no chão, gritando novamente. Henrique olhou para Rodrigo. Nós precisamos fazer algo. Ele sentiu que tudo estava desmoronando, e uma loucura tomou conta do dia. Rodrigo hesitou, seu olhar profundo e perdido. E então, tudo aconteceu em frações de segundo. No calor do momento, um tiro disparou. O som ecoou como um trovão. O barulho cortante reverberou pela atmosfera tensa. Henrique pôde ver o flash da arma e não conseguia acreditar no que estava vendo. O corpo de Lucas caiu como uma marionete sem cordas, batendo no chão com a força de uma verdade inegável. Um silêncio irrompeu após o disparo, imediatamente seguido por um clamor ensurdecedor de pânico. O sangue escorreu, e no meio do caos, um grito agudo ecoou. A mulher, agora parecendo mais perdida do que nunca, gritou. Por quê? Você me traiu! Henrique sentiu o chão sumir sob seus pés. O que estava acontecendo? A disparidade entre a verdade e a mentira estava se revelando de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. No entanto, entre os ecos do grito da mulher e o silêncio súbito que se seguiu, um fenômeno ainda mais chocante ocorreu. Um peso pesado, um estigma colado a ele, teve o poder de arruinar tudo. As vozes em seu coração gritando para que ele ficasse longe, mas a conexão com os gêmeos, a sensação de que eles realmente precisavam dele, de que algo muito maior unia todos ali. E nesse momento de desespero, uma nova figura apareceu entre as sombras, um outro homem com um olhar determinado. Henrique, ele gritou, a voz maciça e forte. Você não pode se deixar levar pelas mentiras. Não é o que parece. O impacto das palavras dele fez Henrique hesitar. Tudo estava prestes a mudar novamente, e a voz daquele homem parecia ter a resposta que ele há tanto buscava. Um foco de esperança se aprofundou na escuridão, mas ao mesmo tempo, Henrique sentia o medo crescer. No fundo, ele percebeu que a verdade tinha muitas faces,
e se ele não tivesse cuidado, poderia se perder para sempre na teia de segredos que o cercava. O futuro estava incerto, e ele precisava decidir em quem confiar, mas a única certeza era que a vida nunca mais seria a mesma. E o que mais estava por trás desse novo mistério? Henrique sentiu seu coração disparar quando aquele homem surgiu entre a multidão. Um pressentimento vinha com o olhar sério dele, como se carregasse uma verdade que poderia mudar tudo. Henrique, você não pode se deixar levar pelas mentiras. Não é o que parece. As palavras soaram como um grito de socorro no meio do caos. Sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Quem é você? O que sabe? Henrique respondeu, a urgência na voz o fazendo parecer mais nervoso do que realmente estava. Ele olhou ao redor. Todos estavam paralisados, as vozes da multidão soando como um murmúrio distante. O que mais poderia acontecer? E como isso se relacionava com os gêmeos que ele ainda mal conhecia? Eu sou o Daniel, um amigo da sua família, amigo do seu pai. A revelação voou pelo ar como um raio, deixando todos atordoados. O que ele queria dizer com isso? Como ele sabia de toda essa confusão? Por que estava ali? Henrique queria gritar, queria entender. Mas antes que pudesse fazer qualquer pergunta, a mulher gritando que era a mãe dos gêmeos se inclinou para a frente, a expectativa em seu rosto misturada com medo. Daniel, você precisa nos ajudar. A verdade sobre nosso passado precisa vir à luz. Henrique precisa saber. As palavras dela fizeram um nó se formar na garganta de Henrique, enquanto as vozes da multidão se tornavam um eco ensurdecedor. O desespero era palpável, e o mundo ao redor estava prestes a desmoronar. Henrique sentiu suas mãos tremerem. Daniel ficou em silêncio por um momento, seu olhar atravessando Henrique, como se estivesse observando cada centímetro de sua alma. Então, com um fôlego profundo, ele finalmente falou: Você não só tem um irmão, você tem uma irmã, e não é só qualquer irmã. Henrique parou, o mundo girando ao seu redor. Uma irmã? Uma nova figura havia surgido das sombras, mas ele nunca soube disso. O que você está dizendo? Como assim uma irmã? A incredulidade estava estampada em seu rosto. Ela está aqui, Henrique. Ela é a razão por trás de tudo isso. E mais importante, ela pode ter informações que mudam tudo. Daniel olhou para a multidão, um olhar severo que desafiava o entendimento de todos. Nela havia uma mistura de raiva, de dor e um desejo urgente de esclarecimento. Henrique, tentando processar tudo, estava prestes a perguntar mais, quando um grito rasgou a multidão. Uma mulher, de cabelo escuro e expressão frenética, apareceu do nada, atravessando o parque. Não, não deixem que ela se aproxime. Ela não pode saber. A nova figura parecia carregada de desespero. O pânico se espalhou como fogo e Henrique ficou paralisado. A mulher desconhecida estava gritando e todos podiam sentir a tensão no ar. Quem é você? Rodrigo perguntou, tomando a frente, a preocupação em seu olhar. O clima pesado dominava o parque. Eu sou a mãe dela. Não a deixem se aproximar. Ela precisa ficar longe de mim. Enquanto as palavras saíam de seus lábios, uma conexão estranha começou a se formar. O que estava acontecendo? A irmã de Henrique? Ele não sabia se podia crer em tudo aquilo. Então, como se um cordão de tensão estivesse esticado a um ponto de ruptura, um tremor percorreu o chão. Um homem, com um olhar sombrio e determinado, atravessou os presentes em direção ao palco da confusão. Ele estava armado. O efeito foi instantâneo. Gritos da multidão ecoaram. Todos para trás! Sua voz cortou o ar, e todo o caos virou um grito dissonante. Henrique, em estado de choque, olhou para os gêmeos. O que estavam fazendo? Havia uma linha tênue entre a proteção e o pavor. Ele sentiu que tudo poderia desaparecer em um piscar de olhos. Tenho que proteger a verdade. O homem gritou, a fúria transparecendo, e em meio à luta emocional em que estava preso,
Um movimento rápido, um disparo ecoou, e o mundo foi envolto em uma nuvem de adrenalina, enquanto as pessoas se espalhavam em pânico. O que mais estava prestes a ser revelado? E quem realmente era aquele homem? Henrique se viu em um dilema. Ele precisava agir, precisava descobrir rapidamente o que estava acontecendo. Ele olhou para Daniel, que estava quase tão perdido quanto ele. Ali, entre as sombras e as revelações, o passado se tornava um terreno mais traiçoeiro, e a busca pela verdade havia se tornado uma corrida contra o tempo. O que mais estava escondido? E como esses segredos moldariam o futuro? O silêncio ainda pairava no ar pesado, quando um barulho estrondoso cortou a tensão. O tiro ecoou e o mundo pareceu parar. O homem caíra ao chão, seus olhos arregalados em um instante de pura incredulidade. A mulher que clamava ser sua mãe de repente não era mais uma figura apenas carregada de segredos, mas de algo mais profundo. Culpa. Henrique ficou paralisado, o coração na garganta. Não apenas a brutalidade do momento o afetava, mas o que significava. Lucas, o homem que parecia ser uma ameaça, agora estava ali, inerte. A mulher olhou para o corpo, pálida como um fantasma, e as lágrimas escorriam por seu rosto. Não, 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 ela repetia, a dor ressoando em cada sílaba. De repente, ela não era mais a vilã, mas uma mulher perdida. E Henrique se sentiu confuso, lutando contra seu próprio instinto de julgamento. Então, algo se transformou no ar. Daniel, o amigo de seu pai, estava se movendo rapidamente em direção a Henrique. E a multidão estava em caos, mas ele parecia focado. Henrique, escuta. A verdade sobre o que aconteceu aquele dia, ou seja, tudo isso, vai além daquilo que podemos ver. A urgência em sua voz fez Henrique gritar. O que você sabe? Mas enquanto a cena se desenrolava como um filme, algo inesperado aconteceu. De onde ninguém esperava, uma mulher avançou. Com um olhar determinado, ela empurrou todos pelo caminho e fixou os olhos em Daniel. Você estava lá, não estava? Você sabe o que aconteceu. Kathy? Daniel exclamou, como se tivesse encontrado um fantasma. Essa nova figura parou em frente a ele. Sua expressão misturava raiva e desespero. Você me traiu. Como pode esconder isso de mim? Eles têm o direito de saber. Henrique piscou, sem conseguir acompanhar a avalanche de revelações. Quem é você? O que ele escondeu? Sua voz estava tremendo, enquanto as peças da realidade giravam ao seu redor. Cada nova informação o empurrando mais para o abismo de confusão. Eu sou a mãe deles, Kathy respondeu, ambos os braços erguidos, como se clamasse pela verdade. Eu sou a mãe de Amanda e de Rodrigo. E você, Henrique, é o filho ilegítimo do nosso pai. As palavras caíram como uma bomba, e Henrique sentiu todos os seus músculos se contrair. Não pode ser, ele murmurou, enquanto sua mente tentava processar. Como assim? Meu pai, eu não sabia que tinha. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Kathy se adiantou e uma onda de desespero percorreu o parque. As lágrimas de Amanda e Rodrigo misturaram-se com os gritos da multidão. Vocês só descobrirão a verdade se unirem. As cicatrizes do passado não cicatrizarão se continuarmos separados. E clima estava tão tenso que Henrique pensou que poderia desmaiar. Um irmão, uma irmã, um pai traidor? Ele olhou para os gêmeos e percebeu que as revelações iriam muito além do que já sabiam. O que mais estava escondido? E qual era a conexão entre Kathy e o homem que acabara de cair? Henrique se sentiu preso em um redemoinho de emoções, confuso e assustado. Era como se um cobertor de mentiras o sufocasse. Enquanto o caos aumentava ao seu redor, ele olhou para Daniel, que estava olhando para Kathy de um jeito que apenas aumentava a confusão. Você precisa me ouvir, Henrique, gritou Daniel, puxando o olhar de Kathy. A trama se adensa. Essa não é apenas a história da sua família. Vai além.
E há algo ainda mais sombrio em nosso passado que ainda não foi revelado. A multidão ao redor estava inquieta, murmurando. O que mais poderia acontecer? Henrique sentiu um nó se formar, e assim com o peso das novas revelações, a única certeza era que a vida deles nunca mais seria a mesma. O que mais estava prestes a ser revelado e quem realmente eram aquelas pessoas ao seu redor. O caos que se instalara a partir do disparo ainda reverberava no ar. Henrique, paralisado, sentia a adrenalina correr em suas veias. A mulher que gritou ser a mãe dos gêmeos caíra de joelhos, o rosto contorcido em horror. Enquanto a multidão começava a reagir, alguns choravam, outros tentavam entender o que havia acontecido. O corpo de Lucas, agora caído no chão, era um lembrete brutal da fragilidade da vida, e Henrique não sabia como se sentir. Daniel se aproximou, seu olhar determinado, mais assustado. Precisamos sair daqui. Você e os gêmeos estão em perigo. Ele puxou Henrique pelo braço e a urgência em sua voz fez com que ele despertasse de seu estado de choque. Mas e tudo isso? O que está acontecendo? Henrique olhou para trás, onde Amanda e Rodrigo estavam, suas expressões misturando medo e confusão. A revelação de que Kathy, a mulher que havia gritado, era parte de uma teia de segredos ainda mais intrincada do que imaginava, deixava Henrique angustiado. Ele não conseguia processar tudo. Não há tempo para isso! Vamos! Daniel insistiu, enquanto os gritos aumentavam ao fundo. Ao redor, as pessoas começavam a se afastar, algumas olhando para o corpo de Lucas, outras tentando ajudar a mulher que agora se apresentava desesperada. A cada segundo que passava, Henrique sentia que o peso do passado se tornava mais insuportável. Henrique, Amanda gritou, finalmente conseguindo se libertar do pânico. Vem aqui, nós precisamos entender isso juntos. Seu olhar era de determinação, mas também de dor. Henrique hesitou, dividido entre seguir Daniel, que parecia ter um plano, e ir até Amanda e Rodrigo, que agora eram uma parte de sua vida que não podia abandonar. O que mais poderia estar escondido atrás daquela surra de revelações? Ele se virou e, com o coração na boca, correu em direção a eles. Com um gesto calmo, Rodrigo puxou os filhos para perto, tentando protegê-los do que estava acontecendo. Precisamos conversar. Esta história não acaba aqui. As palavras dele tinham um peso que Henrique não podia ignorar. Mas como? Tudo isso foi uma grande mentira! Henrique exclamou, a mágoa cortante em sua voz. A fúria e a confusão se misturavam em sua mente, mas ali estavam os gêmeos, suas pequenas mãos tremendo enquanto buscavam conforto. Era o momento decisivo. Nem tudo está perdido. Nós somos família e temos que enfrentar isso juntos. Rodrigo segurou as mãos dos meninos, olhando nos olhos de Henrique. Nós ficamos juntos ao longo dos anos, e isso não vai mudar agora. Precisamos descobrir a verdade, não importa o quão dolorosa ela seja. Uma calma começou a se instalar em Henrique, apesar do tumulto ao redor. Ele respirou fundo, decidindo se segurar a oportunidade e a nova realidade que estava se formando. Então, o que fazemos agora? Ele perguntou, sentindo uma nova determinação brotar. Precisamos enfrentar Kathy. Precisamos saber tudo o que ela esconde. Amanda falou com força. Isso não é apenas sobre nós, é sobre os nossos filhos também. Um eco de esperança acenou no horizonte tumultuado, enquanto Henrique sabe que o caminho à frente seria difícil. Mas pela primeira vez, ele se sentia parte de algo maior, uma verdade que não poderia ser ignorada. Os segredos viriam à tona, e eles enfrentariam juntos. E naquele momento, uma decisão firme tomou forma. Juntos, eles seguiram adiante. O passado ainda seria uma sombra, mas Henrique, Amanda e Rodrigo se uniam em busca de respostas. Mas, e a verdade? Quais segredos ainda permaneceriam ocultos?
Será que estavam preparados para tudo o que estava por vir? Antes de você partir, uma última coisa. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar sem fôlego. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a criação de mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Vamos saber o que você está pensando. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações.